agenda somente até esta quarta-feira, a semana no Congresso Nacional deve ser curta mais uma vez. Eunício Oliveira, lá no Senado, e Rodrigo Maia, aqui na Câmara, tem como missão conseguir votos para barrar as denúncias da Procuradoria-Geral da República, que podem dar início a um processo de afastamento de Michel Temer do Palácio do Planalto. Movimentos sociais e sindicais realizam amanhã o Dia Nacional de Mobilização contra as reformas trabalhista e da Previdência. Relatório aponta para a quantidade e as condições em que vivem refugiados e imigrantes no Brasil. Resistência cultural. Artistas protestam contra a descaracterização das festas de São João. Pesquisa mostra que operadoras de plano de saúde estão dificultando ao máximo a permanência ou a entrada de pessoas com mais de 60 anos de idade no sistema privado. Essa e outras notícias você assiste a partir de agora no seu jornal. Olá, hoje é segunda-feira, 19 de junho. As informações de interesse do ponto de vista do trabalhador e dos movimentos sociais organizados estão aqui no seu jornal. As frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo preparam para amanhã panfletagens e mobilizações contra as reformas propostas pelo governo Temer. Em São Paulo, a manifestação, que serve como esquenta para a greve geral do próximo dia 30, começa pela manhã na Praça do Patriarca e termina à tarde com um arraial na Praça da Sé. Veja na reportagem de Michele Gomes. Apesar de denúncias e escândalos, a base aliada do governo Temer tem avançado com a reforma trabalhista no Congresso. O projeto, que altera mais de 100 artigos da CLT, já foi aprovado na Câmara e em 2 comissões do Senado. Amanhã, 20 de junho, companheiros e companheiras, é um dia muito importante para a CUT e para as demais centrais sindicais, porque é um dia que nós definimos como um esquenta, uma preparação para uma greve geral que é necessária no Brasil em função da tramitação das reformas. Reforma trabalhista, que está no Senado. Nesse mesmo dia 20, que nós vamos estar mobilizados em todo o Brasil, deve haver uma votação em comissão da reforma trabalhista. Em São Paulo, estão previstas atividades para toda terça-feira. No setor de transporte, nós estamos priorizando, no dia 20, a organização de grandes panfletagens nos principais pontos, como no caso de várias estações grandes do metrô, como também nós vamos estar realizando nos terminais de ônibus. Então, as centrais estão organizando um grande dia de panfletagem e de manifestações. As mobilizações de amanhã em todo o país estão sendo organizadas pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo. Às 10 horas da manhã vai ter uma concentração na Praça Patriarca, com caminhada pelo centro, e no final da tarde está previsto um ato na Praça da Sé. E a CUT São Paulo está convocando, inclusive, na forma de um arraiá, né? Porque nós estamos em época de festa junina, onde nós vamos expressar a vontade de luta da classe trabalhadora aqui em São Paulo, para barrar a reforma da trabalhista, no caso. Para que a gente possa também manifestar e ir organizando o dia 30, que é o dia da paralisação da greve geral. Aeroportuários realizaram manifestação hoje no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, contra a privatização e extinção da Infraero, administradora de 60 aeroportos no país. A medida foi anunciada este mês pelo governo Temer. O ato foi chamado pelo Sindicato Nacional dos Aeroportuários, que busca conscientizar a população sobre os riscos da extinção da empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, a Infraero. A categoria aponta prejuízos da privatização de aeroportos, como o aumento das tarifas que impactou no preço das passagens e de outras taxas, como os estacionamentos nos aeroportos. Mudanças que também empurram de volta às rodoviárias uma população que vinha usufruindo do transporte aéreo. Amanhã, dia 20, a categoria vai realizar novo protesto, desta vez em Brasília, em frente ao prédio da diretoria da Infraero, e no Rio de Janeiro, no aeroporto Santos Dumont, a partir das 10 horas da manhã.
E a defesa do ex-presidente Lula anunciou que vai denunciar aos órgãos nacionais e internacionais a tentativa de intimidação por parte de integrantes da Operação Lava Jato. Segundo os advogados Cristiano Zanin Martins, Roberto Teixeira, Valesca Teixeira Martins e Larissa Teixeira Quattrini, abre aspas, os êxitos obtidos pela defesa de Lula, associados à demonstração dos abusos e do cerceamento do direito de defesa, parecem orientar esses atos claros de intimidação por parte dos membros da Operação Lava Jato. Fecha aspas. A viagem de Michel Temer para a Europa, iniciada nesta segunda-feira, vai interferir diretamente na agenda do Congresso Nacional. Enquanto movimentos sociais e oposição unem forças na luta pela antecipação das eleições diretas e contra as reformas da Previdência e Trabalhista, a bancada governista tenta articular um esquema de emergência para evitar que o presidente seja denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Se a denúncia for aceita pelo Congresso, inicia-se um processo de investigação no Supremo Tribunal Federal das acusações feitas em delação premiada pelo dono da JBS, Joesley Batista. Segundo o empresário, Temer e sua cúpula comandam um esquema de corrupção. Nesta segunda-feira, o encontro para debater as reformas foi na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. Parlamentares e movimentos sociais entendem que a PEC da Previdência na Câmara deve permanecer engavetada, pois a bancada do governo não tem os votos para aprová-la. Já a trabalhista deve ter o relatório aprovado nesta terça-feira. O objetivo é tentar barrar a proposta ou ainda dialogar sobre mudanças e emendas quando ela for para a Comissão de Constituição e Justiça. Entretanto, a representante do Portal do Aposentado, Miriam Stein, alerta que em qualquer cenário, as propostas do governo vão trazer sérios prejuízos à sociedade. Muitos municípios e estados são mantidos pelo que os aposentados ganham. E aí o aposentado, ele cuida da sua família inteira, ele mantém a sua família inteira, não porque o filho não quer trabalhar ou a filha não quer trabalhar, é porque eles não têm emprego. Aí chega uma reforma da Previdência que vai jogar milhares de pessoas na linha da pobreza. Chega uma reforma trabalhista que vai precarizar a relação de trabalho, vai colocar um empregado como escravo. Só falta o governo federal criar uma reforma que cria uma bolsa de ferro, uma bola de ferro para amarrar na perna das pessoas, porque escravidão é essa a palavra que eles estão utilizando para a gente agora com essas reformas. Mas o debate na comissão acabou se voltando para a atual conjuntura política do país. Os movimentos sociais organizados criticaram a agenda desta semana aqui no Congresso, com pautas e votações marcadas somente até quarta-feira. A desculpa seria a realização das festas juninas, principalmente na região Nordeste, onde os parlamentares fazem questão de comparecer. Mas o fato é que Eunício Oliveira e Rodrigo Maia estariam preocupados em realizar reuniões a portas fechadas para conseguir o máximo possível de votos para barrar as denúncias contra Michel Temer feitas pela Procuradoria-Geral da República. Denúncias que incluem ainda acusações contra o ex-deputado e ex-assessor do presidente Rocha Lures, e que estão em fase de conclusão no Ministério Público e na Polícia Federal, que realizam as perícias nas gravações das conversas entre Joesley Batista e Temer. Rodrigo Janot deve encaminhá-las para o Congresso na próxima segunda-feira. Na Câmara são necessários 342 votos para a abertura do processo no Supremo. O governo tenta evitar, mas o senador Paulo Paim garante que basta o PSDB aceitar para que o número seja atingido. Pelo que eu vejo atualmente pelo PSDB, eles estão muito constrangidos. Eles estão encabulados. Eles não sabem para onde vai. Saiam do barco desse presidente, que é um barco fugado. O Supremo também vai mandar aqui para o Congresso o afastamento ou não do presidente. E o PSDB vai ter que se posicionar primeiro na Câmara. Temer só recebe parlamentares, governadores, ou seja, com um único objetivo: distribuir dinheiro através das emendas, ou seja, comprar os parlamentares para se segurar, ou seja, está administrando a sua crise. Ele nunca administrou o Brasil e agora está administrando se manter no poder. A perícia da Polícia Federal concluiu que não há sinais de adulteração na gravação da conversa entre Joesley Batista, do grupo JBS, e o presidente Michel Temer. A gravação foi feita por Joesley ao ser recebido por Temer tarde da noite no Palácio Jaburu. A informação foi divulgada hoje pelo colunista Ricardo Noblat, do jornal O Globo.
E olha só, a viagem do presidente Michel Temer foi motivo de piada nas redes sociais. O site do Palácio do Planalto divulgou a agenda de Temer com a viagem internacional do PMDBista nesta segunda-feira. Só que errou o nome do país, que chamou de República Socialista Federativa Soviética da Rússia. O nome oficial do país é Federação Russa. A antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, deixou de existir em 25 de dezembro de 1991. E a União Nacional dos Estudantes tem uma nova presidenta. Mariana Dias foi eleita com quase 80% dos votos. Mais de 15 mil estudantes de todo o país participaram do 55º Congresso da entidade, que terminou neste domingo na capital mineira. A estudante de pedagogia da Universidade do Estado da Bahia, Mariana Dias, foi eleita nova presidenta da União Nacional dos Estudantes, a UNE, neste domingo durante a plenária final do CONUNE, no ginásio Mineirinho, em Belo Horizonte. A chapa Frente Brasil Popular, a Unidade, a Bandeira da Esperança, conquistou 79% dos votos. E eu queria agora, imediatamente, declarar empossada Mariana Dias, presidenta da União Nacional dos Estudantes. A nova presidenta da UNE acredita que o gênio rebelde radical é ponto positivo para conduzir a entidade em um momento de tanto descrédito popular com o futuro do país. Ser eleita num congresso tão grande, num congresso tão forte, num congresso em que os estudantes saíram daqui com a sensação de que construir a luta política no Brasil é o que pode, de fato, transformar a vida das pessoas e tirar o Brasil dessa sensação, dessa onda de descrédito, de desesperança tão grande, nos faz sair daqui muito fortalecido. Parabéns para Mariana, sucesso nessa nova gestão. E a Parada do Orgulho LGBT levou milhares de pessoas para a Avenida Paulista neste domingo contra a intolerância religiosa e por um Estado laico. Essa foi a 21ª edição da Parada LGBT na capital paulista, considerada uma das mais importantes do mundo. Esse ano o tema escolhido foi o respeito à diversidade religiosa, com críticas ao fundamentalismo religioso e às intervenções da bancada evangélica no Congresso Nacional. Que a gente quer que o Estado não seja um Estado de religião, e sim um Estado laico, que respeite os direitos do cidadão de ir e de vir. Projetos de leis voltados à comunidade LGBT, como o que caracteriza a homofobia como crime, esperam há anos no Legislativo. Isso num país que ocupa o primeiro lugar em número de homicídios dessa população no mundo. Estado e religião, cada um tem que ficar no seu lugar. Então a gente luta por um Estado laico onde todas as pessoas possam ser respeitadas. Espaço de luta e também de festa, de aceitação. Como sempre, a parada reúne os mais diversos públicos. Pra mim, isso aqui é o que eu sou, entendeu? É meu lugar, onde eu pertenço. Real. Não podia faltar aqui, porque assim, nós tá tudo entre irmãos, mano. É babado, diante. Tô emocionada. Porque eu sou LGBT e eu amo. Não sou aceita em casa, não sou aceita. Mas eu me aceito, pra mim é o suficiente. Eu me amo, do jeito que eu sou. Estamos aqui representando não só o Brasil, como todo mundo. E viva a diversidade. Viva a diversidade, viu? Esse ano, Daniela Mercury, Anitta e Pablo Vittar se apresentaram para a multidão. Eu estou aqui para reforçar esse grande exército de pessoas que lutam pelas causas LGBT no Brasil. O Conselho de Ética do Senado terá 5 dias úteis a partir desta terça-feira para decidir se aceita ou não o pedido de abertura de processo de cassação do mandato do senador afastado Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais. O presidente desse conselho, o senador João Alberto Souza, do PMDB, está com o pedido apresentado pela Rede e pelo PSOL. Aécio foi citado na delação premiada do empresário Joesley Batista, dono do grupo JBS, pedindo R$2 milhões em propina. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, um dos mais importantes da América Latina, realizou neste domingo em São Bernardo do Campo um evento político e musical. A festa comemorou a vitória de Wagner Santana como presidente e da nova diretoria da entidade. Veja na reportagem de Ana Flávia Quitério.
Wagner Santana, o Vagnão, foi eleito em abril com 93,8% dos votos e assume a direção da entidade pelos próximos 3 anos. Com ele, assume também a nova diretoria, composta por 232 membros. Nós precisamos, de fato, aliar a luta contra a retirada de direitos que estão colocadas aí, as reformas da Previdência, a reforma trabalhista, tentar evitar isso, que é o mais urgente, e depois preparar a categoria para uma nova indústria, uma indústria diferente que se reposiciona depois da crise. Então esses são desafios muito importantes que vai demandar muito trabalho dessa nova direção. Tenho orgulho de estar tomando posse agora como vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. E eu tenho certeza que o nosso maior legado é essa militância de luta que está aqui, que todos os dias acordam buscando melhorar a vida da classe trabalhadora. Para Rafael Marques, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, os desafios da entidade são muitos, principalmente em um momento de enfrentamento político e luta contra a perda de direitos dos trabalhadores. Só estando junto, só fazendo as ações coletivas, que a gente tem a capacidade de resistir a tamanho ataque que os trabalhadores vêm sofrendo. Acho que vai ter toda a colaboração de todo mundo, porque essa categoria é uma categoria unida, e o Vagnão tem toda a capacidade de experiência de fazer a resistência, inclusive fazer a transição para uma nova geração. Quanto trabalhadores e trabalhadoras, metalúrgicos e metalúrgicas do ABC, temos que sentir que é no amparo e no cuidado de cada companheiro dentro da fábrica, de cada companheiro que esteja conosco, ao nosso lado, protegendo os nossos direitos. Eu tenho certeza que essa categoria vai continuar sendo uma categoria de sucesso e uma categoria que luta junto pelos seus direitos, uma categoria que não abre mão de lutar por aquilo que entende como melhor, não para si, no seu local de trabalho, mas pensando de que ao proteger o seu direito, ao proteger o direito do próximo, nós estamos protegendo o direito daqueles que dependem da gente. O evento realizado na instância Alto da Serra, em São Bernardo do Campo, na ABC Paulista, contou com a presença de milhares de metalúrgicos e familiares. A entidade atualmente representa 73 mil metalúrgicos das cidades de São Bernardo, Ribeirão Pires, Diadema e Rio Grande da Serra. O sindicato é a nossa voz, então vocês têm que trabalhar com a gente. E a gente está junto nessa. É um apoio para a gente, nós trabalhadores, a gente tem que dar essa moral, esse valor, porque sem o sindicato, o trabalhador é nada. A solenidade também contou com a presença de lideranças sindicais e autoridades políticas, entre elas o ex-presidente Lula. O país que eles estão oferecendo para você, Wagner, é um país que vai exigir de você muita coragem, muita compreensão da tua família, porque vai ter muitas noites acordadas. E o metalúrgico não pode fechar os olhos enquanto a gente não conseguir conquistar outra vez o direito de andar de cabeça erguida nesse país. Esse sindicato tem uma grande responsabilidade, não só com sua base, tem uma grande responsabilidade com o Brasil. Principalmente nesse momento de crise, ele volta a ser protagonista da luta para enfrentar os desmontes que nós estamos tendo dos direitos trabalhistas, com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência, e também com uma luz, com uma possibilidade de dizer, tem jeito esse país, nós temos liderança, nós temos proposta, nós temos um outro modo para governar o Brasil. O trabalhador que está me ouvindo, a trabalhadora que está ouvindo a gente, aproveitar a posse do sindicato, talvez o mais representativo da CUT, para fortalecer nossos corações, mentes, almas, garra, para enfrentar esses golpistas, fazer uma greve geral no dia 30, a maior que nós já fizemos na história, para impedir que nós tenhamos nossos direitos retirados. A cerimônia de posse oficial de Wagner Santana, o Vagnão, e dos 232 membros da nova diretoria será no dia 19 de julho, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Depois do intervalo, sem regulamentação, operadoras de saúde cobram o que querem dos idosos. Não saia daí, o seu jornal já volta.
Subiu para 79 o número de mortos no incêndio que destruiu o edifício Grenfell Tower na semana passada em Londres. Segundo a polícia, apenas 5 das vítimas foram identificadas até agora. O estado dos corpos, devido à intensidade do fogo, dificulta o trabalho de identificação dos mortos. Nesta madrugada, na capital inglesa, um homem com uma van atropelou um grupo de muçulmanos em Finsbury Park, no norte da cidade. Uma pessoa morreu e 10 ficaram feridas. O motorista é Darren Osborne, do país de Gales. Ele foi contido pela população e preso em seguida. O motorista jogou a van sobre os fiéis que deixavam uma mesquita à 00:20, horário local. Durante o Ramadã, mês sagrado para os muçulmanos, os fiéis jejuam e costumam rezar até a madrugada. A primeira-ministra britânica, Theresa May, se referiu ao atropelamento como um atentado terrorista. E o ministro do Interior da França, Gérard Collomb, falou em tentativa de atentado em Paris após uma van da polícia ser atingida por um carro na Champs-Élysées, cartão postal da capital francesa. De acordo com a polícia, o homem carregava dentro do veículo pistolas, um fuzil e botijões de gás. Ele morreu após lançar um carro contra uma viatura policial na Champs-Élysées. A região, que fica próxima à sede da presidência francesa, permaneceu isolada durante todo o dia. A identidade do homem ainda não foi revelada, só se sabe que ele tem 31 anos e é francês. Segundo a imprensa francesa, ele já era conhecido dos serviços de segurança. E pelo menos 63 pessoas morreram vítimas de um incêndio florestal que atingiu o centro de Portugal. O fogo começou na tarde de sábado e se espalhou rapidamente. O incêndio atingiu principalmente a região de Leiria, no centro do país. A maioria das mortes aconteceu na rodovia nacional 236. Tentando escapar do fogo, pessoas acabaram encurraladas pelas chamas num trecho de cerca de 500 metros da via. Pelo menos 47 pessoas morreram ali, muitas carbonizadas dentro dos carros. Em toda a região, há ainda dezenas de feridos e desabrigados. De acordo com o primeiro-ministro português António Costa, esses números devem aumentar à medida que os bombeiros e autoridades policiais conseguirem chegar às áreas atingidas, muitas de difícil acesso. Esse já é considerado o pior incêndio florestal da história recente de Portugal. Veja agora outras notícias que foram destaque nesta segunda-feira. Aumenta a desigualdade no mundo. Apesar do crescimento mais lento da economia global, os ricos ficaram ainda mais ricos. Segundo relatórios da BCG, empresa de consultoria, as famílias que possuem mais de $1 milhão representam apenas 1% da população mundial, mas detêm 45% da riqueza do planeta. A produção de petróleo da Petrobras cresce 3,9% no Brasil. Em maio, atingiu uma média de 2,18 milhões de barris por dia. Segundo a empresa, o aumento é resultado principalmente do início da produção de mais um projeto no sul do Campo de Lula, na Bacia de Santos, e a entrada de um novo poço produtor no Campo Marlim Sul, na Bacia de Campos, além do retorno de plataformas após parada para manutenção em Marlim e no Campo de Lula. A venda de imóveis cai 4,3% nos 4 primeiros meses do ano em São Paulo. Esse é o pior resultado dos últimos 13 anos. Segundo o Secov, o Sindicato da Construção Civil, as vendas de imóveis novos estão nos níveis de 2004. Mesmo pagando preços superiores, até 500% a mais em relação à primeira faixa etária, está difícil fazer um plano de saúde para quem tem 59 anos ou mais. A falta de regulamentação dá brecha para que as operadoras de saúde escolham seus conveniados. A reportagem é de Jomiag, acompanhe. Aposentado há mais de 6 meses, o radialista Vicente das Graças paga plano de saúde há mais de 30 anos. Pelo que a empresa onde trabalhava oferecia, ele gastava cerca de R$200 por mês. Agora, se quisesse ficar na mesma operadora e tipo de plano, o valor seria de R$1.500. Eu me aposentei, tentei pagar o plano de saúde no qual eu
que estava me atendendo, mas o valor é muito alto. O valor para a pessoa que aposenta hoje, o salário de aposentado não dá para pagar. Desde 2011, as operadoras não podem negar explicitamente a entrada de pessoas nos planos de saúde privados. Mas, de acordo com pesquisa do IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, as empresas passaram a dificultar ao máximo a renovação do contrato ou a entrada de pessoas com mais de 60 anos no sistema. O que a gente vê é algumas formas veladas, escondidas, de dificultar a entrada de pessoas idosas, como, por exemplo, orientar a corretagem, a não fechar contratos, né, com pessoas maiores de 60, colocar limites à contratação de casal. Então, você está contratando um plano individual familiar, não pode acima de uma determinada idade. Ou então burocratizar, demorar de tal forma o processo de contratação que aí a pessoa perde interesse. Porque as operadoras, elas ainda têm margem para escolher não aplicar reajustes tão altos quando a pessoa é jovem, e fazer isso quando a pessoa é mais velha. E aí a pessoa se vê num momento aos 59, que é antes de fazer os 60 anos, com um reajuste muito alto, acima do 100%, a ponto de ela não conseguir manter o plano. Sem falar que a ANS ela permite a aplicação do reajuste por faixa etária junto com o reajuste anual. Então, no ano que ela faz 59, ela vai receber 2 reajustes de uma vez só, que é o anual, que recompõe a inflação, e o de faixa etária. Isso faz com que ela não consiga permanecer. De acordo com o IDEC, a falta de regulamentações e regras claras sobre planos de saúde beneficiam as empresas privadas em detrimento dos consumidores. Uma das falhas desse mercado é o que a gente chama de seleção adversa do risco, em que as pessoas que têm mais condição de informação, que são as empresas de seguros, elas conseguem dimensionar quem é melhor para o grupo de segurados dela e quem não é tão bom. E geralmente ela acaba selecionando as pessoas jovens e sadias, porque essas pessoas acionam menos o plano e dão menos prejuízo. A atuação do ente regulador da ANS é justamente para evitar essa falha de mercado, é para impedir que essa seleção adversa do risco aconteça, que as operadoras escolham o tipo de usuário que elas querem ter. Não é para ser assim, a ideia é que todo mundo é apto a contratar um plano e a operadora não pode ficar escolhendo quem que é jovem e quem sadio para fazer parte do grupo dela, tem que cobrir todo mundo. As operadoras de planos de saúde são autorizadas a cobrar até 6 vezes mais pela mensalidade da última faixa etária em relação à primeira. Por isso, Vicente das Graças reclama do oportunismo das empresas, que se beneficiam do dinheiro do trabalhador quando estão produtivos e saudáveis, mas quando ficam mais velhos e se aposentam, elas praticamente empurram o problema para o Estado. O que eles fazem é que todas as pessoas de terceira idade que caminha para o SUS. Você paga plano de saúde, ele se aceita enquanto você tem saúde. Você é jovem, ele se aceita. Mas depois que você passa a terceira idade, você aposentou, eles fazem isso, aumentam o plano de saúde para que você recorra para o SUS. Pois é. No Rio de Janeiro começa agora, na Ordem dos Advogados do Brasil, a plenária da Frente Ampla Nacional pelas Diretas Já. Aqui a gente vê imagens ao vivo do evento que pede a saída de Temer e eleições diretas já para presidente. Vamos ver um trechinho? Fortalecer um amplo movimento político de massas. Essa é a centralidade. Só temos como impactar aquele Congresso se as massas estiverem na rua, até mesmo para impactar. Você acompanha agora como fica o tempo nesta terça-feira em São Paulo e outras cidades. Muitas nuvens com curtos períodos de sol nesta terça-feira em São Paulo. Máxima de 18 graus, mínima de 14. Chuva isolada em algumas áreas. Média de 95% na umidade relativa do ar e índice ultravioleta moderado. Em São Bernardo do Campo, céu encoberto com pancadas de chuva. Máxima de 18 graus, mínima de 14. Em Mogi das Cruzes, muitas nuvens e chuva ao longo do dia. Máxima de 18 graus, mínima de 13. Já em Brasília, predomínio de sol e céu aberto, não chove. Máxima de 26 graus, mínima de 15. Depois do intervalo, você vai conhecer um movimento de músicos que pede a tradicional festa de São João de volta. Não sai daí, o seu jornal já volta.
O número de refugiados e deslocados no mundo atingiu quase 66 milhões de pessoas no ano passado por causa de conflitos locais, guerra e fome. É a maior crise humanitária já registrada desde a fundação da ONU, em 1945. Os dados foram divulgados hoje pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a Acnur, ligada à ONU. O relatório Tendências Globais, Deslocamentos Forçados em 2016 foi lançado durante o primeiro encontro estadual sobre migração e refúgio, promovido pela Secretaria de Justiça de São Paulo. O relatório é a mais completa análise estatística feita pela Acnur sobre deslocamentos forçados. Atualmente vivem no Brasil cerca de 10 mil pessoas refugiadas. Pessoas da Venezuela, Cuba, Angola e Síria são as que mais pedem refúgio ao governo brasileiro. A Síria, aliás, é o país com o maior número de refugiados no mundo, 5,5 milhões de pessoas. Em seguida vem Afeganistão e Sudão do Sul. A maioria são jovens e crianças. O relatório apontou ainda que a cada 20 minutos, um novo deslocamento forçado acontece em alguma parte do planeta. Isabel Marques, representante da Acnur Brasil, ressalta que existe diferença entre refúgio e migração. Quando nós falamos do refugiado, o refugiado não escolhe sair do seu país ou se for uma parte do seu lugar de residência habitual por escolha própria. Esta pessoa é forçada a se deslocar. O migrante, dentro da distinção que nós fazemos no Acnur, nesse sentido, seria uma pessoa que também se desloca, mas por razões diferentes, que podiam ser de outro ordem, de ordem econômico ou outra. Aqui no Brasil, um dos problemas enfrentados pelos estrangeiros é conseguir moradia e trabalho. A gente tem uma segurança aqui, mas eu acho que tem um problema de continuidade, porque uma coisa é dar um protocolo da CPF, da carteira de trabalho, mas as portas estão fechadas. Apesar dos problemas, Silvana Borges, representante do CONARE, Comitê Nacional para os Refugiados, vê avanços na política de acolhimento para os refugiados. Que nós estamos bem por conta, basicamente, da nossa legislação que permite, sem burocracia e sem dificuldades, que as pessoas cheguem, solicitem e se regularizem sob o aspecto migratório. Em Lingala, idioma nativo do Congo, o grupo Os Escolhidos cantou sobre a importância do acesso à educação. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, confirmou hoje que manterá os cortes de verbas para as escolas de samba do Grupo Especial no Carnaval do ano que vem. Segundo Crivella, não é possível suspender esses cortes porque a crise orçamentária não permite. Ao participar da inauguração de um grafite numa escola municipal hoje, o prefeito voltou a dizer que os recursos retirados do Carnaval serão destinados às creches municipais. A Rio Tour, empresa de turismo municipal responsável pela organização do Carnaval Carioca, informou que as escolas de samba devem receber 13 milhões de reais para o Carnaval 2018. Em 2016, o orçamento das escolas de samba tinha aumentado para 24 milhões. Não deixar cair no esquecimento a cultura do estado de Alagoas. Foi com essa preocupação que uma lei de 2004 criou o título de Patrimônio Vivo Alagoano. De lá para cá, artistas das mais variadas representações têm seus nomes inscritos no Grande Livro da Cultura Popular. Acompanhe na reportagem da TV Educativa de Alagoas. Mais de 50 artistas já foram declarados como patrimônio vivo. Entre eles, mestre Pedrocas e sua arte em madeira, Dona Irineia com seu trabalho em cerâmica e seu João das Alagoas e suas esculturas em barro. Dona Vânia também é patrimônio vivo. Recebeu o título em 2015 depois de 33 anos trabalhando com arte. A minha vida toda é repassar o meu conhecimento. Porque um dia que eu for embora, a minha semente está aí. Hoje, Vânia trabalha exclusivamente com cultura popular. As figuras do Bumba Meu Boi e o Chapéu de Guerreiro são suas principais referências. Porque o Chapéu de Guerreiro é a nossa identidade. A gente precisa se apropriar dessa nossa identidade para ela não morrer.
seja através do artesanato, seja através dos brincantes, dos folguedos, o que for, mas contanto que não deixe morrer. Jaçanã foi declarado Patrimônio Vivo em 2011. É cantador, repentista e embolador. Começou no forró ainda quando era criança em Pernambuco. Veio para Alagoas há mais de 30 anos e se apaixonou pelo estado. Onde chego, eu vou divulgando muito bem, né? Porque eu gravo e eu vendo muito CD por esse mundo por onde ando. E todo meu CD tem o nome de Alagoas. Cantando tem uma canção, agradando as pessoas. É a cultura crescendo no estado de Alagoas. Os franceses foram os grandes campeões das batalhas de street dance do Festival Internacional Rio H2K. Eles conquistaram títulos em 4 das 6 categorias disputadas. As finais aconteceram neste fim de semana. E os brasileiros também brilharam. Acompanhe na reportagem da TV Brasil. Deu França nas disputas de hip hop, house, popping, 4, 3, 2, 1. E no locking, que são variações do funk surgida nos Estados Unidos. Mas em se tratando de break e do brasileiríssimo passinho, os títulos ficaram em casa. Os dançarinos André e Perninha superaram os concorrentes e mostraram que o Brasil não é só o país do samba. As batalhas marcaram o encerramento do Rio H2K, um dos maiores festivais de dança urbana do mundo. Ao longo de 5 dias, dançarinos e coreógrafos do Brasil e de outros 7 países transformaram o Rio de Janeiro na capital mundial do street dance. Apresentações de companhias renomadas e workshops com grandes profissionais do gênero fizeram parte da programação, que também abriu espaço para novos grupos mostrarem sua arte e, quem sabe, dar os primeiros passos rumo ao sucesso. E olha só, um movimento de artistas nordestinos ligados ao forró pede a valorização de músicos locais nas festas juninas. Eles estão movimentando as redes sociais com a hashtag Devolva Meu São João. A reportagem é de Viviane Nascimento. Festa que faz parte do calendário cultural brasileiro, o São João vem passando por uma descaracterização que preocupa os artistas nordestinos. A mobilização começou nas redes sociais por meio de hashtags como Devolva Meu São João, ganhando força nas últimas semanas após o posicionamento da cantora Elba Ramalho. Eles apontam uma desproporcionalidade entre artistas locais ligados a gêneros tradicionais das festas juninas, como forró pé de serra e baião, e atrações de outros estilos, sobretudo sertanejo, em grandes polos do ciclo, como as festas de Caruaru, em Pernambuco, e Campina Grande, na Paraíba. Acho até que os sertanejos poderiam cantar no São João do Nordeste, desde que não tirasse o lugar de artistas tradicionais. Próximo desses momentos de festas juninas e éramos bastante bem aproveitados, né? E hoje em dia não. Hoje em dia o São João está sendo feito, desculpa, mas vou dizer, pelo sertanejo. O que é que tem a ver? São nomes como o do sanfoneiro Zé Calixto, um dos fundadores da festa de Campina Grande e que este ano não fará show no evento. Eu me sinto bem abalado porque participar do maior São João do mundo em Campina Grande sempre foi um grande privilégio. Sempre foi um grande privilégio. Não era à toa que o próprio Gonzagão se apresentava em Campina Grande, Dominguinho se apresentava em Campina Grande. É no palco que os artistas fazem o verdadeiro manifesto, mostrando com alegria e orgulho por que o forró é o ritmo oficial das festas juninas e por que é preciso preservar a cultura nordestina. E talvez por isso mesmo não gosto de carnaval. A
gente se sente um pouco rejeitado, né? Sente um pouco rejeitado, porque o nordestino ele gosta das coisas da terra, gosta do forró pé de serra, da quadrilha cantada na voz do Gonzagão, aquele pessoal fazendo o túnel, aquele tipo de casamento do padre, essas coisas todas. E quando a gente não vê isso, a gente sente que ou nós estamos sendo rejeitados ou o pessoal está esquecendo da cultura. Hoje, 19 de junho de 2017, você acompanhou aqui no seu jornal as seguintes reportagens. Com agenda somente até esta quarta-feira, a semana no Congresso Nacional deve ser curta mais uma vez. Eunício Oliveira, lá no Senado, e Rodrigo Maia, aqui na Câmara, têm como missão conseguir votos para barrar as denúncias da Procuradoria-Geral da República, que podem dar início a um processo de afastamento de Michel Temer do Palácio do Planalto. Movimentos sociais e sindicais realizam amanhã o Dia Nacional de Mobilização contra as reformas trabalhista e da Previdência. Relatório aponta para a quantidade e as condições em que vivem refugiados e imigrantes no Brasil. Resistência cultural. Artistas protestam contra a descaracterização das festas de São João. Pesquisa mostra que operadoras de plano de saúde estão dificultando ao máximo a permanência ou a entrada de pessoas com mais de 60 anos de idade no sistema privado. Seu jornal fica por aqui. Até o próximo.